As crianças, se vão sair agora, poderão fazê-lo. E eu peço que você abra a sua Bíblia. O tema da nossa mensagem agora à noite, ainda ligada à que foi pregada pela manhã, é o que importa no culto público. Pela manhã nós estivemos vendo os efeitos do culto verdadeiro. E você viu o que aconteceu em Canaã, quando o povo de Israel entrou ali. Várias nações mais poderosas estavam ali. E se você talvez olhasse para aquele quadro, você ia dizer, gente, há muita vida acontecendo aqui, há muita coisa acontecendo aqui. Eu me lembro que alguém contou uma história engraçada de um pregador que disse que você tinha que renunciar a 7 eus. Essa história de renunciar a eu, ao meu eu, já é mal compreendida quando ela é apresentada corretamente, né? Mas o sujeito olhou justamente para o texto que usamos hoje de manhã e disse que estão aqui os 7 eus que você tem que renunciar. Esses mesmos estão aí, os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus. Esquece esse início, para atrair sua atenção mesmo. A ideia, irmãos, é que essas 7 nações ali estavam, e se você fosse para lá, você dizia, isso aqui está fervilhando de vida. Culturas existem aqui. Deus olhou para aquela situação e disse, só existe morte ali. Quando o povo de Deus entra, o efeito do culto verdadeiro, você viu depois, pela manhã, trazer vida. Então, o que importa para nós? Importa para nós aquilo que Deus fala a respeito de uma situação, de um lugar, de um país, de uma nação, e aquilo, principalmente, que Deus fala a respeito do culto que nós prestamos a Ele. Então, o que importa no culto público? Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, 21 a 24. O texto é muito conhecido. João, capítulo 4, é o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, uma mulher de Samaria. Eu queria que a maioria aqui conheça o contexto, mas de qualquer forma vamos passar. Muito interessante no contexto imediato do capítulo é que Jesus acabou de ter um encontro com Nicodemos. Nicodemos era ninguém, nada menos do que um príncipe dos judeus, o que significava que Nicodemos ele era um mestre da lei, uma pessoa altamente instruída na lei. Jesus tem uma conversa com ele, você lembra, nascer de novo, e etc. e tal. E no capítulo seguinte, João registra o encontro de Jesus com uma pessoa que está já também no outro lado do espectro, lá na outra ponta. Ela não é mestra de coisa nenhuma, ela não é nem judia, ela é samaritana, ela não é homem, ela é mulher, e além disso tem uma vida de moral duvidosa. Ou assim a gente gosta de se referir a certas pessoas. Você notou o contraste? Os samaritanos eram olhados pelos judeus como ser humano de segunda categoria. Pior do que gentio. Um judeu que se deixou misturar, que perdeu o seu pedigree. E estavam sempre, obviamente, entre aqueles, às vezes colocados separados, mas quando um fariseu, por exemplo, dizia, por que o Senhor, o mestre de vocês, come com as meretrizes e os publicanos, os pecadores? É possível que os samaritanos, na mente de um judeu, tivesse abaixo de pecadores, inclusive. Nessa classificação que eles davam. Nós somos santos, nós somos separados, nós somos o povo santo. Os outros são os pecadores. E os samaritanos ainda estão abaixo disso. E é esse encontro de Jesus com essa mulher que sai para tirar água numa hora em que ela acha que vai estar sozinha, e para surpresa ela não está sozinha. O Senhor resolve interceptar o caminho dela naquele poço, interceptar o caminho dela naquela nação, interceptar o caminho dela espiritualmente falando. E aonde a morte, o Senhor Jesus leva vida. Não nos interessa então aqui toda a discussão de Jesus, mas o que está agora especificamente nos versos 21 a 24. Lembrando que o que essa mulher está fazendo é tentando fugir de Jesus o tempo todo. Ela não deu água, ficou quieta e foi embora de repente, né, e não falava nada. Ela começa argumentando. Por que você, sendo judeu, está pedindo a mim? Vocês não falam com a gente. Vocês se acham melhores que a gente. E Jesus simplesmente não leva para esse lado. Jesus não discute. E Jesus tem interesse naquela pessoa. E começa a conversar com ela daí. Quando ela fala sobre o culto, nossos pais disseram que é aqui. Vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus sabe que o que ela está fazendo é novamente fugir. Vamos discutir uma teologia aqui, é interessante, né? Porque ela vem discutir teologia e um assunto sobre o qual a gente vai falar essa noite aqui, né? Quando Nicodemos já tinha discutido alguma coisa com Jesus,
E Jesus tinha dito para ele assim, você é mestre entre os judeus e não sabe essas coisas? Lembra que Jesus falou isso para ele? Agora Jesus tinha diante de si uma mulher samaritana, com a vida que ela tinha, e ela conversa com ele, ele sabe que ela está fugindo dele, mas ele não deixa de responder à situação que ela levanta ali. Ela tem uma dúvida séria. A honestidade dela aqui é gritante. Ao mesmo tempo que ela tenta fugir, ao mesmo tempo que ela, nem você faria isso, né, meu irmão, minha irmã, você não ia dizer, olha, eu já tive tantos maridos e agora o que eu tenho? Não, quando ele fala, busca o teu marido, ela não tem marido, ela foi honesta. Eu vivo numa situação em que eu realmente não tenho marido. Ele falou, você falou com verdade, você já teve antes, e esse que agora tem não é teu marido. Mas Jesus não deixou nem ela fugir, nem deixou de tratar do aspecto teológico, doutrinário. Às vezes, quando você vai evangelizar alguém, a pessoa vem com uma questão lá. Não é? Gente, você acha mesmo, acredita mesmo que aquele monte de bicho coube na Arca de Noé? Você está querendo falar de Jesus para ela está te perguntando isso, aquela pessoa. Você pode começar perguntando assim, se eu te demonstrar que cabia, você vai passar a acreditar na Bíblia? É esse o problema? Não, porque nunca vai ser esse problema. Vai ver que a pessoa vai pular para outra coisa. Né? Por quê? Porque nenhum ser humano quer encarar Jesus. O Jesus da figura, o Jesus da ideia, o Jesus da cultura, esse sim. Né? Tem até um filme aí que apresentava o Buddy Jesus, o Jesus amigão. Botaram uma estátua lá de um Jesus sorridente fazendo assim. Não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia a gente não quer encontrar. O Jesus da Bíblia vai confrontar a gente. O Jesus da Bíblia vai nos aterrorizar com o constrangimento do amor dele por nós. Poucas coisas aterrorizam mais do que uma pessoa que ama de verdade. Pouca coisa constrange, aperta você mais, dá vontade de você fugir quando você está diante de alguém que realmente, realmente ama você. A gente fica pensando no ódio, no que alguém pode fazer. A pessoa que ama você é aquela que mais aterroriza o pecador. Principalmente se essa pessoa for Jesus. A gente quer escapar, a gente quer escapar. Por isso que C.S. Lewis se referia a Deus como o caçador, como o inimigo. E num dado momento, quando ele, lutando com as ideias que ele tinha a respeito de Deus, ele tem que se curvar, ele diz, o inimigo me encurralou num canto, eu não tive para onde fugir. E ele diz que ele se tornou o convertido mais relutante de toda a Inglaterra, naquele momento. Tem que admitir. Não quer, mas tem que admitir. Deus nos cerca. Né? O profeta traduz isso falando laços de amor. Né? Com laços de amor te busquei. A gente foge desse laço de amor, irmão. Porque não é um amor como a sociedade, como a cultura apresenta para nós, é o amor de Deus. É aquele amor que vem, é aquele amor que invade, é aquele amor que vai buscar você, é aquele amor retratado na figura do profeta Oséias, casado com uma mulher que repetidamente é infiel e o trai, e ele repetidamente vai atrás dela, e atrás de volta. Porque é exatamente o que Deus fazia com Israel. Israel sendo infiel, servindo a falsos deuses, e Deus vai lá, e Deus vai lá, e Deus volta, e Deus traz de novo, e Deus torna a buscar, e Deus fez isso de modo que o Messias veio através do povo pelo qual eu tinha que vir. Deus disse, eu não vou deixar você ir, porque eu amo você. Você é meu. Então, o que importa no culto público, agora que você está bem localizado no texto, e no contexto teológico também, versículo 21 ao versículo 24 de João, capítulo 4. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a palavra de Deus. Eu vou trazer para os irmãos as mesmas perguntas que trouxe de manhã. Quando, como, quem, porquê e o quê. Lembra? Respondemos essas perguntas em Deuteronômio 7. Agora vamos responder essas perguntas com João 4, de 21 a 24. Quando? Versículo 21. Mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Quando? Jesus disse, vem a hora. Aqui ele está dizendo que vem a hora. Você sabe, você já leu comigo, que daqui a pouco ele vai dizer, já chegou. Mas aqui ele está falando, vem a hora, quando
nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Por causa daquela separação, os samaritanos adoravam junto lá ao Monte Gerizim. E os judeus em Sião, onde estava o templo. E a mulher levanta essa questão. É aqui ou é lá? E Jesus diz assim, a coisa está mudando. Porque até aquele momento realmente existe um lugar de adoração. Deuteronômio deixa bem claro, uma das coisas que Deus fala, você sabe que Deus, quando o seu povo entra na terra, vai preparar o ambiente, vai transformar aquele ambiente. A primeira coisa que se modifica é o culto. Acabem com aquele culto, vocês vão cultuar desse jeito aqui. Vocês não adorarão em qualquer lugar, em qualquer monte alto, debaixo de qualquer árvore frondosa, como eles fazem aí. No lugar que eu escolher, ali vocês adorarão, ali vocês levarão os seus dízimos, ali vocês levarão as suas ofertas, ali vocês se reunirão. Tem um lugar. O lugar, o templo, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é elemento de culto. Ninguém poderia dizer, eu vou levantar um templo aqui. Não é Jerusalém, não é o lugar, mas eu vou levantar também, porque eu quero adorar a Deus aqui. Não, não pode, não pode. Você vai adorar a Deus na sua casa. Você vai se reunir com o seu pessoal na sua cidade também, vocês vão certamente ter momentos de adoração. Mas o culto a Deus, o culto dentro da Antiga Aliança é no templo. É o símbolo da presença de Deus, ele é elemento de culto. Deus deixou bem claro, vocês não vão adorar em qualquer lugar que vocês pensem, não. E deu as regras, inclusive, para algumas exceções que aconteciam, mas o lugar era em Jerusalém, no templo. Jesus diz para ela aqui, olha, isso está mudando, porque vem a hora. Quando ele fala, vem a hora aqui, só depois ele vai acrescentar e já chegou, ele está dizendo o seguinte, em relação a todas as promessas feitas, o cumprimento está acontecendo. O cumprimento das promessas. Apesar de você ser samaritana, e apesar de você não ter a instrução correta, apesar de você não ter toda a revelação, você sabe, lá pela lei de Moisés, porque na lei de Moisés vocês creem, que há promessas ali. Pelo menos ali você vai lembrar que Moisés falou de um profeta, que se levantaria, que seria semelhante a ele, mas que seria superior a ele, e que quem não ouvir seria cortado do povo. O cumprimento está chegando, a presença desse profeta está chegando. Lucas 17, Jesus é indagado pelos fariseus, lá está escrito assim, no verso 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência. Está instruindo agora os fariseus. Eles não estavam muito melhores que aquela mulher samaritana, não. Com todo o estudo, todo o conhecimento deles, estão ali. E aí, para onde que a gente olha? O contexto de Lucas 17 é isso. Olhar para lá, vai lá para cima, corre para lá. Está ali. Não, vai chegar lá. Jesus disse, olha, primeira lição. O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Já está dizendo, o reino de Deus está entre vocês. Deve ter ficado assim, onde? Está na frente deles. O cumprimento, a presença do reino, aquele que simboliza, significa, que é por si só o rei desse reino, que está trazendo o reino com tudo que o reino implica e com tudo que o reino é. Está ali na frente deles. O que Jesus está dizendo para essa mulher aqui é, olha, quando, a respeito do que é importante no culto público, quando o cumprimento, quando a presença, cumprindo todas as promessas, isso estivesse se cumprido. E para aquela mulher ele está dizendo, está acontecendo agora, está acontecendo na sua frente, você está vivendo esse momento histórico. O Muro de Berlim caiu em 1989. Muita gente aqui não era nem nascida, né? Mas eu me lembro de um colega chegar para mim, cara, nós estamos vendo a história acontecer. A história acontece todo dia, na verdade. Os processos são, como eu disse, são lentos, etc. e tal. Não é assim, né? Dia 31 de outubro de 1517, Lutero vai lá e, pessoal, gente, a reforma, vamos lá. Não, é um processo que se espalha, que leva tempo, etc. E assim são todos os processos históricos. Mas sim, você vê televisionado, aquele muro sendo quebrado, sendo partido, sendo jogado no chão, o simbólico está diante de você. Você está vendo o que significa. A coisa está mudando realmente. Não foi agora alguém parou e disse, vamos quebrar esse muro. Não. As coisas já vieram acontecendo. As forças vieram se batendo. Forças boas, forças ruins também. Tudo isso vai atravessando ali. O trono dos céus está governando tudo e todo mundo vê aquilo acontecer.
O que Jesus está dizendo para aquela mulher é o seguinte: está na sua frente, você está vivendo esse momento em que as coisas estão sendo cumpridas. O quando vem a hora, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Como? Versículo 22. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Como? Com conhecimento. Não se adora a Deus sem conhecê-lo. Você não adora a Deus sem conhecê-lo. Ponto. Jesus disse, vocês adoram o que não conhecem. Jesus não disse assim, vocês estão adorando Deus sem saber. Não, Jesus está dizendo, vocês não o adoram, porque a salvação vem dos judeus. O que acontecia é o seguinte, os judeus, com todos os erros deles, com todos os problemas, eles tinham os oráculos divinos, os profetas, os salmos, eles tinham todo o Antigo Testamento. Os samaritanos tinham rejeitado a maior parte, ficado apenas com a lei de Moisés. Evidentemente, eles não tinham toda a revelação. Por isso, Jesus é tão firme com ela, dizendo, vocês adoram o que não conhecem. Meu irmão, não tem como você adorar a Deus sem conhecê-lo. O próprio Senhor Jesus definiu, a vida eterna é esta. E aí ele define. Viver para sempre? Não. Viver feliz tocando uma harpa? Não. A vida é essa. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro. Que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro. E aquele a quem tu enviaste. Essa é a vida eterna. Isso significa a vida eterna. Vida é Ele, é conhecê-lo. E Jesus não está falando aqui de conhecer simplesmente uma ideia. Não é no sentido grego, é no sentido semita. É aquele conhecer de entrar num relacionamento, de se estabelecer um relacionamento. O que Jesus está dizendo é, vocês não o conhecem. Nós não adoramos uma ideia, irmãos. Nós não adoramos um sentimento. Nós não adoramos um projeto de vida. Nós não adoramos um projeto de sociedade. Tem muita gente aí tentando transformar a Igreja de Cristo em uma espécie de organização não governamental. Tentando transformar a igreja num projeto revolucionário de mudança. Não. A igreja não adora nada disso, não prega nada disso, não testemunha nada disso. Nós adoramos o Deus vivo, a quem conhecemos, porque Ele se deu a conhecer a nós na pessoa de Cristo Jesus. É esse Deus que nós adoramos. E a transformação ao nosso redor se dá quando mais conhecemos a Ele e mais testemunhamos dele. Quando isso acontece, a mudança vai se dando como Ele quer, à medida que Ele invade e conquista os seus próprios inimigos. Como diz o hino que nós cantamos aqui, eu nunca pensaria que tu conquistarias o inimigo em mim. Mas foi o que Ele fez, exatamente. O Senhor Jesus vem e Ele... Preguei aqui no Salmo, no outro dia, no Salmo, deve se lembrar que dizia que as suas flechas, elas penetram o coração do inimigo do rei. A flecha de Cristo, ela penetra, o que ela faz? Ela transforma o inimigo em amigo, transforma o inimigo em filho, transforma o inimigo em discípulo, transforma o inimigo em membro da casa. É isso que Ele faz. Conhecê-lo é isso, entrar nesse relacionamento. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos, irmãos, e precisamos conhecer aquilo que adoramos, porque senão vamos estar adorando alguma coisa errada. Não acredite, todo mundo chega falando com você em Deus e Deus. Todo mundo chega assim, pastor, você é o pastor? Quando você é pastor, então já era. Pessoa, Deus, Cristo, eu tenho certeza que aquela pessoa, se ela não se rendeu a Cristo, ela está falando de outra coisa. Ela está usando as mesmas palavras, Deus, Cristo, igreja, ela não tem a menor ideia do que é. Eu faço mais uma, duas perguntas, assim, só para clarificar o fato de que ela não tem ideia do que ela está falando. Tipicamente, quando a pessoa assim, Deus é justo, Deus não pode fazer isso porque Deus é justo. Aí você pergunta, você tem certeza que você quer que Deus seja justo com você? Porque eu não quero que Ele seja justo comigo. Só um louco, só quem não entende, só quem não sabe, quem não conhece a Deus vai pedir justiça a Deus. A gente pede misericórdia. É misericórdia que Ele veio demonstrar. Porque se Ele aplicar simplesmente a sua justiça, todos nós somos condenados eternamente. Por isso a justiça dEle caiu, se abateu sobre Cristo na cruz, para que nós tivéssemos graça. Ira para Ele, graça para nós. Justiça para Ele, misericórdia para nós. Então, como? Com conhecimento. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. A salvação vem dos judeus. Jesus não disse assim, olha, tenho... É assim, não, o que vocês têm não é que esteja errado, sabe? Está faltando. Não, Jesus não faz isso. Jesus ama. Realmente, Ele não faz isso. Ele não vai brincar com a alma do outro. Ele vai dizer, vocês não conhecem.
Não, os judeus não são muito melhores que vocês, não, tá bom? Vamos deixar aí claro. Ele podia ter dito isso. Eles não são muito melhores. Dá uma olhada na história deles que você vai ver. Aliás, nem os judeus, nem nós, tá, irmão? Antes da gente começar com, olha o judeu. Não, você também, eu e você, estamos na mesma categoria. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, apesar disso, a salvação vem dos judeus porque foi revelada a eles, e eles estão com toda a revelação ali. Tudo que fala de mim está ali. É por isso que o mesmo Evangelho de Lucas, onde Jesus falou com os fariseus sobre a forma como o reino se manifesta, termina com Jesus falando com os seus discípulos, desfilando diante dos seus discípulos o quê? Tudo que o Antigo Testamento falava dele mesmo. Está lá em Lucas 24. Jesus passa vários dias depois da ressurreição dizendo para eles, olha o que falava de mim lá. Então, quando, como, quem? 23a. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem? Os verdadeiros adoradores. Você é um verdadeiro adorador? Não, você tem que dizer que sim, porque você sabe qual é a alternativa, né? Se você não é um verdadeiro adorador, o que você é? Falso. Você pode não ser falso intencionalmente, mas assim, ainda assim, você, como os samaritanos, não estão adorando o Deus verdadeiro. Quem, então? Os verdadeiros adoradores. Que são quem? Ele já definiu, os que conhecem. E assim, e por causa disso, o adoram em espírito e em verdade. Bom, dentro da antiga aliança, a pergunta dela não é incabível. A pergunta dela tem lugar. Tem uma disputa aqui, teológica. É lá ou é aqui? Jesus disse, quando é a hora está chegando, está acontecendo na sua frente, que a forma de adorar muda. É com conhecimento de Deus. E mesmo os judeus que estão lá, apesar de estarem corretos dentro desse momento, eles não estão fazendo a coisa certa. Eles não adoram o Espírito em verdade muitas vezes. Não quer dizer que todo judeu fizesse isso. Havia judeus que eram realmente piedosos. Mas como nação, eles não estão adorando o Espírito em verdade. Eles vão para o lugar, eles fazem o culto ali, mas mesmo antes desse templo, desse segundo templo ter sido reerguido dos fundamentos do anterior, eles já não prestavam o culto. O último profeta, depois do cativeiro, Malaquias. Você lê a profecia de Malaquias, é Deus dizendo assim, sério? Sério que é isso que vocês estão fazendo? Trazendo para mim, o templo está aí, está sendo reconstruído, né? Já com Ageu, Ageu evoca isso, né? Olha, constrói a casa do Senhor primeiro. Ela é elemento do nosso culto, ela tem que estar aqui. Vocês estão querendo cuidar só da vida de vocês? Aí isso começa a ser feito, isso é feito, mas aí Malaquias tem que vir dizer para eles, olha, o Senhor está falando o seguinte, é sério isso? Que vocês fazem, começam de novo, agora estão trazendo animal imundo, animal com mancha, animal com defeito para ser oferecido no meu altar? Que vocês estão escondendo os dízimos que vocês deveriam trazer, não estão trazendo mais? E aí estão querendo que eu abençoe vocês? Dentro da antiga aliança, é exatamente isso que acontece. Então havia aqueles que o adoravam em espírito e em verdade, mesmo naquele momento, mas havia aqueles que diziam, não, nós temos um lugar, os samaritanos não têm, nós temos um lugar, então está tudo certo. É por isso que mais de uma vez os profetas vão reclamar com o povo e vão dizer assim, olha, vocês são circuncidados, já que vocês são povo da aliança, todos os homens, né, entre vocês são circuncidados, porque isso acontece lá no 8º dia de nascimento, mas o coração de vocês carece ainda de passar por essa cirurgia. Circuncidai o coração, o vosso coração. É o clamor dos profetas. É possível você estar lá com o lugar certo, o elemento de culto certo, e ainda assim não está adorando em espírito e em verdade. Para aquela mulher, então, o Senhor vai colocando para ela. Os que conhecem realmente, esses adoram o Espírito em verdade. Espírito não é o Espírito Santo, aqui, tá? Certamente a adoração só acontece pelo Espírito Santo, mas aqui no texto, o Espírito é o Espírito do adorador, e principalmente aqui contrasta com o lugar. Não existe mais o aspecto geográfico, não é mais aqui e ali. A prova cabal disso é quando Jesus morre na cruz e diz, está consumado, o véu do templo é rasgado de cima para baixo, para dizer, o acesso está aberto. O Santo dos Santos está aberto. Não é mais o lugar que importa. O lugar aqui agora é o coração daquele que se rende a Jesus. Ele disse, se alguém me ama, eu e o Pai viremos e faremos morada nele.
Jesus é o nosso templo, irmãos. A igreja é templo porque Jesus é o nosso templo. O seu corpo é templo porque Jesus é o nosso templo. Não mais aquele lugar lá. Em espírito significa isso. Não adoramos em um lugar. Nós adoramos numa pessoa. Por isso nosso culto é em Cristo. A nossa pregação é em Cristo. A nossa oração é feita no nome de Cristo. Cristo é o nosso lugar. Cristo é o nosso descanso. Cristo é a nossa terra prometida. Cristo é o nosso templo. Por que 23b? Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Que resposta curta, né? Por quê? O que importa no culto público? Qual é o porquê dentro dessa questão? Porque são esses que o Pai procura. Não interessa o que o pastor procura. Eu quero uma igreja animada. Eu quero um pessoal que cante bem. Vamos incrementar a nossa banda aqui com mais alguma coisa. Quem sabe a gente pinta as paredes de preto. Deus não está procurando por isso. Deus está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. O motivo é isso, é o que Deus quer. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Já vimos que o povo, eu disse em espírito e em verdade, eu acabei pulando verdade. A base do conhecimento, porque nós já vimos, né? Quem é que adora? É aquele que conhece. O que adora em espírito e em verdade é aquele que conhece ao Senhor. A base do conhecimento, que é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse que a salvação vem dos judeus, que eles têm a palavra de Deus, têm todos os oráculos. Então, em espírito e em verdade. Por quê? Porque são esses que o Pai procura. O critério é dele, o critério não é nosso. Por quê, irmão? Porque o culto é dele, o culto não é nosso, o culto é para ele, não é para você, não é para mim. O problema de muitas igrejas é que elas pensam que o culto é para a gente. É para eu me sentir bem, é para eu me sentir animado, é para eu buscar bênção. Eu me lembro de há muito tempo, eu era solteiro ainda, fui numa vigília lá, e eu, muito novo ainda, né? Aquele negócio era novo para mim, esse acho de vigília, inclusive, e tal. E o dirigente lá, que bênção você veio buscar aqui essa noite? Era uma noite de vigília, supostamente era para a gente ficar orando, né? Que bênção que você veio? Você tem que vir buscar uma bênção. Tinha até música para isso, lembra? Mais antigos vão saber, não esconde a idade não. Ah? Você veio buscar uma bênção, bênção Jesus tem para dar. Não, o culto não é para nós. Certamente somos abençoados no culto. Os que vêm e adoram o Espírito em verdade são abençoados. Mais que isso, certamente os que adoram o Espírito em verdade eles abençoam outras pessoas também. Mas o culto é para Deus. Eu disse hoje de manhã, vou repetir, nós somos servidos por Deus no culto. A palavra dele que está sendo servida é a palavra dele. Espera-se que não seja a palavra do homem. Espera-se que o homem apenas exponha a palavra de Deus, explique a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus e que no final você possa dizer, foi pregada a palavra de Deus. É Ele quem nos serve. Ele é o nosso anfitrião, é Ele quem nos recebe. Ele é o Pai, nós somos os filhos. A casa é dele, é Ele que prepara a casa para a gente. E nisso Ele é servido na nossa adoração. Mas tudo é conforme Ele estabelece. O culto é dele, o culto é para ele, o culto é feito no poder dele. Qualquer outra coisa não é culto. Você pode sair muito para cima. Né? É igual aquela igreja que eu passei quando estava estudando em São Paulo, né? Eu passava em frente que me chamava a atenção todo dia. Culto carga rápida. Eu sabia isso de bateria de carro, né? Uma carga rápida lá, uma chupeta para pegar. Culto carga rápida. É porque era assim, o sujeito dizia... Era pegar as pessoas na hora do almoço. Tá, talvez com o marketing fosse até bom. Né? Depende mais do que ele fazia lá dentro do que da plaquinha lá de fora. Podia ser culto, carga rápida e ter uma rápida exposição da palavra de Deus, seja fiel, né? Mas eu duvido que fosse isso que acontecesse. Então, certamente, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos, o culto nos faz bem. Mas, às vezes, nos faz bem do jeito mais estranho. Você sai constrangido, você sai convencido do pecado, sai contrito. Você, ao invés de se sentir bem, você vai diminuindo à medida que a palavra vai chegando a você, e o Senhor, no seu espírito, através do seu espírito, vai dizendo, você está falhando nisso, você está deixando de crescer nessa área, você está deixando de abençoar seu irmão ou sua irmã, você está deixando de abençoar a sua igreja, você está deixando se levar por esse ou por aquele pecado, e na verdade você vai ficando constrangido antes de finalmente fazer aquilo que é o objetivo de muitas coisas que são ditas quando a Bíblia é pregada, que é fazer você se arrepender dos seus pecados, e crescer na graça e no conhecimento de Cristo.
Mas sim, o culto nos abençoa, através de nós abençoa outras pessoas, nós somos fortalecidos no Senhor quando nos reunimos para adorar ao Senhor. Se prestamos atenção que o que importa no culto realmente é aquilo que Deus diz, o critério é dele, vou repetir, não nosso. O culto é dele, não nosso. O culto é para ele, não nosso. O culto é feito no poder dele, não no nosso. Então, por quê? Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Você se encaixa aí? Que adora Espírito em verdade? Eu espero que você diga sim. Sim, eu me encaixo. Eu não sou digno, eu não mereço, eu não tenho poder em mim para isso. Mas sou exatamente a pessoa que se encaixa aí, se Ele me aceitar. E Ele já nos aceitou em Cristo Jesus. Finalmente, o quê? Versículo 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele está repetindo, está dando ênfase, como um bom semita faria. A repetição é para dar ênfase, mas ele está dizendo algo mais também. Está explicando por que o Pai procura assim. Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Lembra que a pergunta dela foi aqui ou lá? A gente esquece isso. Vamos atentar para o que realmente é essencial. O que importa então? A última pergunta é o quê? O que importa então? Que Deus seja adorado de acordo com a sua própria natureza. Que Deus seja adorado de acordo com a natureza dele. O culto pode tomar muitas formas, irmãos. Se for um culto puritano, por exemplo, se você entra num templo puritano, um templo puritano é a coisa mais simples possível. A característica do templo puritano na Inglaterra, por exemplo, era assim. Seria uma construção com janelas bem grandes que deixariam entrar a luminosidade natural para dentro do templo. Os bancos dispostos assim, o púlpito sempre central. Porque a ideia é a seguinte, a palavra de Deus é central no culto. Aí você pode entrar numa catedral gótica, por exemplo, como eu tive o privilégio de entrar lá em Praga. É impossível, pelo menos para mim, que tenho doutrina certa, não parar numa catedral daquela. Ou na catedral presbiteriana aqui, se você não quiser ir tão longe como Praga. Quiser, né? Aí esquece, eu vou lá, não, eu vou aqui mesmo. A catedral presbiteriana aqui, no Rio de Janeiro. É impossível para mim, que tenho a doutrina correta, não entrar nesses lugares e não ter um momento de oração. A gente está falando de turismo, lá eu tenho que parar. Aí eu esqueço aqueles altares todos, fruto de compreensão equivocada da Escritura. Mas eu me pego naquela parte em que eles acertaram, aquela parte da grandeza, da glória, aquela parte que me faz com que eu me sinta pequeno. Só que ao invés de eu ir lá para a capela, as capelas que ficam assim, onde estão os santos, os intermediários, eu não preciso. Eu tenho o meu mediador. Ele é o mediador. O culto toma várias formas. Às vezes ele é litúrgico, como o nosso pretende ser, ainda que muito simples, não é? E às vezes não. Mas é preciso que Cristo seja adorado de acordo com a sua própria natureza. A pergunta não é o que as pessoas vão gostar. A pergunta é quem Ele é. Essa é a pergunta. É por isso que temos que conhecê-lo. Quem Ele é. É isso que define o culto, que tem que definir, que deveria definir o culto numa igreja. Daí o culto ser um milagre da graça, irmão. Que pecadores como nós possam se aproximar de Deus do modo como nós fazemos. Deixando lá o templo, deixando a geografia, não é mais isso. É gracioso da parte de Deus e é um verdadeiro milagre que pecadores como nós possam se aproximar de Deus do modo como nós o fazemos. 3 textos para encerrar e colocar essa última parte. Deuteronômio 5, 23 a 28 está escrito assim. Presta atenção na história. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, isso é Moisés falando com o povo. Em Deuteronômio 5, 23. Vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram, eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Eles tinham ouvido a voz, os 10 mandamentos foram audíveis. Agora, pois, eles continuam o argumento, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. É uma questão de tempo. Sim, nós ouvimos e nós sobrevivemos, mas
não está muito seguro, não. Dá mais um tempo que não vai ficar bom para a gente. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, estão argumentando com Moisés, os chefes, né, das tribos. De toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Talvez Moisés, nesse momento, tenha pensado assim, eu, na sarça ardente, quando aquela sarça começou lá, quer dizer, quase que eu saí correndo de lá. Não corri de lá porque as pernas tremiam, porque eu achei que era só um fenômeno que estava acontecendo ali, uma coisa natural, uma combustão estranha, e de repente ele falou. Quando ele falou, eu não quis mais olhar para lá, e o que ele falou me paralisou, porque ele disse, tira a sandália dos pés. Quer dizer, não tinha nem como eu correr. Ele pode ter pensado tudo isso enquanto o pessoal falava com ele, mas a pergunta deles é interessante, né? Quem, em toda a humanidade, ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como nós ouvimos, permaneceu vivo? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que foi dito. Entendeu? A aproximação está na presença de Deus. Eu terminei dizendo assim que o culto é um milagre da graça, que pecadores como nós possam se aproximar de Deus do modo como nós o fazemos. O povo na antiga aliança ouviu a voz, ficou vivo e disse, não queremos mais. Moisés, você fala. E o interessante é que Deus encerra isso dizendo, quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, isso é Moisés, está falando, né? Está contando a história, quando falavam comigo, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. É isso mesmo. Eles vão ficar na minha presença brincando aí e vão acabar sendo consumidos, é exatamente isso. Eles falaram muito bem, você vai ser o intercessor. Essa era a situação. Mas aí vem Hebreus 4. 14 a 16, que diz assim, tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele está classificando aqui, está qualificando o sumo sacerdote. Nós temos Jesus, Filho de Deus, nosso grande sumo sacerdote. Aí ele termina o verso 16 dizendo, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças para ajuda em momento oportuno. Por causa do sacerdócio de Jesus, por causa dele ser o sumo sacerdote que se identifica com a gente, que entende e que se oferece em nosso lugar, ele administra o sacrifício e ele é o sacrifício. O autor de Hebreus pode dizer, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Diferentemente do povo na antiga aliança. Moisés, está tudo muito bom, tudo muito legal e tal, mas a gente vai ficar aqui e você vai lá, tá? E aí quando Moisés volta depois de algum tempo com o rosto brilhando, lembra disso? Ele diz, aí Moisés faz o quê? Cobre. Porque essa glória não é minha, não. Essa glória não é minha, essa glória vai passar. Não é nisso que vocês têm que se ligar. Liguem-se na palavra que ele passou para vocês. E eles continuam assustados, eles continuam... Ninguém diz assim, Moisés, eu quero ir lá também para voltar com o rosto brilhando. Ninguém falou isso, ninguém disse isso. Moisés, continua você indo, mas aqui em Hebreus o que acontece? Aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Por quê? O próprio autor, alguns capítulos à frente, explica. Capítulo 10, 19, 22, ele diz, portanto, meus irmãos, e ele agora... vai mais fundo, tendo ousadia. Ele disse, aproximemo-nos com confiança agora. Ele diz, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, ou seja, pelo sacrifício expiatório, substitutivo de Cristo na cruz, pelo novo e vivo caminho. Que é aquilo que ele disse para a mulher samaritana. Dizendo, ora, a hora vem. Daqui a pouco, 2 versos depois, ele diz, e já chegou. Estava em cima, estava acontecendo na frente dela, e um caminho novo, um caminho vivo, não mais o caminho do templo, por mais magnífico que fosse o templo de Salomão, e o templo de Herodes depois, por mais magnífico que fosse, não era um caminho vivo como agora é, esse caminho novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu. O autor de Hebreus usa todo o palavreado, todo o vocabulário do tabernáculo. E você sabe que o véu
depois no templo, ele primeiro existiu no próprio tabernáculo, separando o santo dos santos do lugar santo. E agora ele é bem mais ousado, porque ele primeiro já usou a palavra ousadia, disse que o caminho é novo e vivo, e agora nós vamos para dentro do véu. É para dentro do véu. Que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí novamente o apelo, aproximemo-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé. O que a mulher samaritana estava vendo acontecer na frente dela, sem entender muito, finalmente se tornou concreto quando Cristo ofereceu a si mesmo um sacrifício vivo, e como sacrifício vivo que morre ali, porque tem que ser vivo, e vivo não é apenas que ele estava respirando, ele é vivo porque ele é santo, ele é vivo porque ele não tem pecado, ele é vivo de uma maneira que nenhum outro ser sobre a terra poderia ser. Ele se oferece em lugar de pecadores como nós. O véu do templo é a coisa mais fácil de fazer. Rasgar aquele véu que assombrou muita gente, o véu está se rasgando de cima para baixo. Gente, o que é isso? Isso era o mais simples. Deus não tem problema com isso. O véu que tem que ser rasgado, o acesso a Deus tem que ser dado, é de pecadores como nós, que deveriam ser pulverizados pela simples menção do nome de Deus. Esses pecadores conseguem entrar na presença do Senhor. O culto é um milagre da graça. O que acontece? O culto é um milagre da graça. Nós não podemos banalizar o culto, irmãos. Por que a gente procura ter cuidado com o culto? Porque o culto é um milagre da graça. Que pecadores como nós possam se aproximar de Deus do modo como nós o fazemos hoje. E nós não saímos só vivos, mas nós saímos ainda com mais vida, vida abundante. Porque foi o que Ele veio dar. Que o Senhor nos abençoe e que essas verdades sejam semente em nosso coração, produzindo em nós adoração em espírito e em verdade, de modo que nós nos tornemos canais cada vez mais limpos, mais abertos, para abençoar outras pessoas com a mesma mensagem, trazendo-as para o mesmo lugar, Cristo, onde elas serão salvas, redimidas e se tornarão verdadeiras adoradoras do Senhor. Amém?